Sempre que o homem deu um passo de fé em direção a Deus, nunca mais teve a mesma vida, porque fé transforma, preenche, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E quando damos o primeiro passo, Deus dá todos os demais. Comece hoje e prossiga com passos de fé. A voz do Espírito está a chamar, suave fala o coração. Eu quero ouvir a voz da criação, que rompeu as trevas e fez a luz surgir. Voz majestosa, vem me falar. Gente, excelente semana, Deus abençoe a todos. Última semana, últimos dias, desse mês de março, já caminhando aí para o 4º mês desse ano de 2024. O tempo passa, o tempo está passando e nós estamos aqui rompendo no nosso passo de fé. Espero que cada culto desse aqui online, que cada palavra dessa passo de fé esteja te ajudando de alguma maneira. Porque eu acredito que tudo aquilo que Deus traz de revelação, de direção, jamais volta vazia e nunca é em vão. Então que Deus possa abençoar sempre a sua vida. E vamos rompendo, porque eu creio que neste dia Deus tem algo muito grande para cada um de nós. E a palavra de hoje está em Marcos 5, do 21 ao 22, onde nós vamos encontrar a história da filha de Jairo, Jairo, um principal dirigente da sinagoga, caiu de joelhos diante de Deus, ou de Jesus. E ali então ele chega para ele e fala: olha, eu tô com a minha filha, 12 anos, ela tinha de idade, a menininha, e ele implora a Jesus que fosse com ele à sua casa para abençoar. Tentou todos os recursos, ele era um principal da sinagoga, ele era uma pessoa que acreditava em Deus, mas ele era mais religioso do que uma pessoa de fé. E Jesus, os ensinamentos de Jesus fez ele dar um passo a mais, além do todo o conhecimento teórico que ele já tinha. Ele passou agora a ter uma experiência íntima com Deus, e é um ensinamento muito grande para nós, porque nós nascemos orientados a uma religião, orientados ao conhecimento de Deus, mas falta o passo a mais, que é a experiência pessoal íntima. E Jairo então, mediante um cenário perigoso da sua casa, amedrontado pela perda da sua filha ali, ou suposta perda, correu até Jesus e então se rendeu a todos os ensinamentos, às vezes alguns deles até contrariando a religiosidade qual ele cria. Então ele se abriu. É uma das coisas que nós precisamos também, Deus ele vai ganhando espaço na nossa vida para poder fazer além do que pedimos e pensamos, na medida que a gente vai se abrindo para ele. Tanto que ele mesmo diz: eis que estou à porta e bato, se abrir, entrarei e cearei contigo. Então nós não perdemos nada em todos os dias nos abrirmos um pouco mais para Deus e os seus ensinamentos, independente daquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já tem ciência, enfim, das informações que nos encharcam, que nos preenchem. Nós sempre podemos ter uma experiência profunda, nos abrindo um pouco mais para Jesus. Então Jesus se dirige à sua casa, caminha ali, e no meio desse caminho a filha dele falece. E aí, chegando diante da casa dele, um pouco antes, ali um dos seus servos chega para Jairo, ignorando a presença de Jesus, e fala: olha, não incomodes mais o mestre. Apesar dele saber que Jesus era mestre, faltava ainda entendimento de Senhor. Mestre era todo aquele que ensinava, que era sábio nas escrituras para o ensino. Então ele igualou Jesus como mais um igual a todo mundo. E aí um erro que nós não podemos cometer: rebaixar Jesus a uma normalidade da vida, rebaixar a palavra, igualar os feitos de Deus, ou a própria Bíblia, ou a própria palavra de Deus, a um nível natural e circunstancial da vida, debaixo daquilo que a gente já conhece. Não.
tudo que a gente conhece de informação e até mesmo experiência que já tivemos com Deus não iguala o que Deus pode fazer e ainda Ele é. Por mais que a gente tente se esforçar e entender, jamais nós vamos compreender. A Bíblia fala que quem pode esquadrinhar a mente do Senhor? Então, naquele momento, aquela pessoa, sem desrespeitar Jesus, mas respeitando ele como um rabino, como um mestre da lei, doutor das Escrituras, chega para Jairo e fala: olha, não incomoda mais o mestre, não, ele deve ter muita coisa para fazer, né? A sua filha morreu, então agora não tem mais o que fazer. A gente sempre, muitas das vezes, é tentado a agir da mesma forma diante de uma situação de impossibilidade. Jesus caminha conosco, nós clamamos a Ele, caminhamos com Ele, convidamos Ele para estar no trabalho, numa área da nossa vida, no casamento, nas finanças, na saúde, mas mediante uma negativa de uma situação, nós olhamos e falamos: puxa vida, obrigado Jesus, mas não deu tempo porque, olha, a situação piorou. E como se isso fizesse diferença para Deus, faz diferença para nós. E então nesse momento vem a lição mais importante, né? Jesus então olha para Jairo, melhor, Jairo está olhando para o seu servo, isso dá para entender muito bem nas Escrituras, e dá as costas para Jesus. Jesus toca nele e fala: olha para mim. Antes de falar não temas, que foi a segunda parte, Jesus disse assim: olha para mim. Então não muda o olhar, não desvia o olhar, não baixa a cabeça, continue focado, olha para mim. Assim como você foi lá um dia, me encontrou, buscou e me chamou a atenção, assim como o seu olhar estava em mim, independente da circunstância que você estava vivendo, você teve um início muito bom. Continue assim. Assim somos nós. Às vezes começamos bem, mas no decorrer da vida, da história, da fase, do ano, do mês, da semana, nós temos a tendência de tirar os olhos daquilo que Deus fala, daquilo que a palavra diz. Não cometa esse erro, querido. A palavra de hoje para mim e para você é: Jesus nos diz o mesmo que disse para Jairo: olha para mim, mantenha o seu foco. E aí em seguida ele declara: não temas. Crê somente. Jesus não dá uma palavra de esperança: não, eu vou lá curar sua filha, eu vou lá ressuscitar ela. Não, Jesus fala apenas para ele. O que Deus requer de nós é apenas uma coisa: confiança na sua palavra e fé na sua capacidade. Então continue firme. Palavra de hoje: olha para mim, diz o Senhor. Crê somente. E o resultado a gente já sabe. Ele entra na casa, tira toda a incredulidade e dá a mão à menina, e então manda ela levantar, e então entrega a mãe e o pai e fala: dá alimento para ela. Então o segredo aqui para finalizar é: todas as vezes que Deus age, reage e manifesta e caminha, o segredo é o alimento, para que ela não volte a falecer novamente. Então alimente-se, crê somente, olhe para Ele e dê a liberdade para que Ele possa agir conforme a sua vontade. E você vai provar, assim como Jairo, do milagre do Senhor, do extraordinário de Deus, da intervenção divina acima daquilo que a normalidade do dia a dia pode nos mostrar. Porque Deus, Ele é fiel e Ele é poderoso para fazer além do que pedimos e além do que pensamos. Resumindo, palavra do Senhor: olha para mim, crê somente e nada mais. Beijo no coração, gente. Fiquem todos na paz. Até quarta-feira. Semana Santa, hein? Esperamos todos, sexta e domingo. Crucificação e ressurreição. Tchau.